Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos começar a falar da reta numérica, localizar alguns pontos na reta numérica. Depois eu vou falar um pouquinho de fração, vamos fazer algumas operações com frações e depois entrar na parte de expressões numéricas. Então, é muito importante que tudo que eu fizer nessa aula, vocês anotem aí no caderno. Então, já deixa aí separado a folha que você faz as suas anotações ou o seu caderno. Tudo que eu colocar aqui, você anota. Os exercícios que eu for fazendo também, você vai passando aí para o caderno, vai fazendo junto comigo, porque depois você vai baixar aí a minha lista de exercícios para tentar resolver de acordo com essa aula. Então, vamos começar aqui lembrando aí o que é uma reta numérica. Olha, o próprio nome já fala, é uma reta que vai ter números, né? Só que como que vai ser essa reta numérica? A gente vai marcar no centro, né, o zero, que é a origem. Tá vendo aqui que na minha reta eu já coloquei o zero? Aqui, ó, o zero aqui. Vocês lembram que todos os números que estão aqui na minha direita, tá vendo? São números positivos. Vocês concordam que se eu pegar aqui entre 0 e 1, dá uma olhadinha aqui, entre 0 e 1, não vai ter infinitos números aqui? Ó, pensa aí comigo, quais são os números que estão entre 0 e 1? Ó, eu posso colocar o 0,1? Posso. 0,99? Ó, 0,99 está bem próximo aqui do 1. Ah, eu posso pegar um bem mais próximo do zero, tipo 0,0000001. Ah, vou pegar outro aqui, entre 2 e 3. O número que está entre 2 e 3. Ah, eu posso pegar o 2,77. Tá vendo? Entre dois números inteiros, a gente tem infinitos números. E a gente sabe que os números que estão na frente do zero aqui, né, à minha direita, são números positivos, o que vem antes do zero são os números negativos. E se eu perguntasse para vocês assim, ó, qual que é o valor? Vou colocar algumas letras aqui. A, eu quero saber qual é esse valor, esse aqui, B, e aqui, vou colocar aqui, C. Qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C? Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar entre os dois números inteiros aqui, ó. Vamos supor, pode ser entre menos 3 e menos 2. Entre menos 3 e menos 2, foi dividido em quantas partezinhas? Vê se você consegue ver aí. Ó, tá vendo que tem uma partezinha, 2, 3, 4. Ó, se eu pegar entre 0 e 1, dá uma olhadinha aí. Em quantas partezinhas foi dividido entre 0 e 1? 1, 2, 3, 4. Ah, vamos pegar entre 2 e 3. Em quantas partezinhas foi dividido lá dentro? 1, 2, 3, 4. Então, é o seguinte. Nesse 1 inteiro aqui, entre os dois números, foi dividido em 4 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 dividido por 4. Para a gente saber quanto que vale aqui cada tracinho desse. Tem como dividir 1 por 4? Não, né? O que você faz? Acrescenta 0 aqui, põe o 0 e a vírgula. Que número que eu multiplico por 4 que chega próximo de 10? Vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, qual que está mais próximo de 10? Olha lá, o 8. Então, vou colocar o 8 aqui. O 2, né? Para dar 8. Ó, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 dá 2. 2, né, não dá para dividir por 4. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um 0. Não faz mais nada aqui, né? Nem acrescenta vírgula, não acrescenta 0, faz nada. Só pensa aí, que número que eu multiplico por 4 que dá 20? Ó, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, é o 5, né? 5 vezes 4, 20. 0,25. Ou seja, eu estou andando aqui de 0,25 a 0,25. Olha, você consegue ver que quanto mais próximo do zero, maior é o número? Olha, aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quanto mais próximo você chega do zero, maior é o número.
Então, aqui, ó, menos 3. Qual que vai ser o depois dele aqui? Que vai chegando próximo do menos 2. Sendo que eu estou andando, ó, de 0,25 a 0,25. Vocês conseguem me falar que número é esse aqui? Ó, o do meio é menos 2,5, não é isso? O anterior a ele, você concorda que seria o menos 2,75? Aí vem 2,5, aqui vai ser 2,25 e aqui menos 2. Qual vai ser o valor do A, então? Tira 25. Não vai ser menos 1,75? Qual vai ser o próximo aqui? Menos 1,5. Qual vai ser o outro aqui? Menos 1,25, depois menos 1. Aqui é 0,75, 0,5, 0,25. Todos negativos, né? Aí vem o 0. Ó, lembre-se que a gente está andando de 0,25 a 0,25. Qual vai ser o próximo aqui? 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Depois, 1,25, 1,5, 1,75, 2. O próximo aqui, 2,25, 2,5, 2,75 e 3. O que você consegue perceber aqui? Ó? Olha só, nos negativos, a gente pensa assim, 3, depois teria que ser 3,25, né? Mas, na verdade, quando é negativo, quanto mais próximo vai chegando aqui do zero, maior é o número. Então, por isso que esse ponto aqui, ele é o menos 2,75. Esse ponto aqui é o 2,5. Esse é o menos 2,25 e a gente chega no menos 2. Que é como se estivesse pegando o número em ordem decrescente, tá vendo? Ó, no negativo, imagina o número decrescendo, ó, 75, 5, 25. 1,75, 1,5, 1,25. 0,75, 0,5, 0,25. Ele está decrescendo. Aí, quando chega na parte positiva, você consegue ver aí que o número ele vai aumentando, aí já é crescente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí, tanto na parte negativa como na parte positiva. Olha essa outra reta numérica aqui que eu coloquei. Ó, menos 50, tem o menos 35, menos 25, menos 20. O que está acontecendo com o número negativo? Olha só, ele está decrescendo. Olha, 35 menos 25 aqui, já menos 20. Então, você já sabe que o número está decrescendo para chegar no zero. E quais são esses números que estão aqui? Ó? A, B, C, D, E, F. Será que você consegue identificar aí para mim quais são esses números? Ó, do menos 50 para chegar no zero, foi dividido em quantas partes? Dá uma olhada aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10 partes. Isso quer dizer que se eu dividir 50 por 10, não dá 5? Então, ele está andando de 5 em 5. Quando é negativo, você vai decrescendo o número, olha lá. Ele vai diminuindo. Ó, menos, qual vai ser o próximo aqui? Menos 45, menos 40, menos 35, menos 30, menos 25, menos 20. Então, qual vai ser aqui? Menos 15, menos 10, menos 5 e 0. Qual seria o próximo número aqui? Você consegue me falar qual vai ser o próximo? Lembra que agora vai crescendo, ó, a gente está andando de 5 em 5, então aqui seria 5, aqui seria 10, aí o próximo seria 15 e assim por diante. Tá? Então, toma muito cuidado aí na reta numérica quando você estiver mexendo com o número negativo. Quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, se eu perguntar para você, qual é maior, menos 45 ou menos 10? Qual desses dois números é maior? Olha, o menos 10.
Menos 10 ele é maior que o menos 45. Pensa assim, quem está melhor de situação? Quem deve R$10 ou quem deve R$45? Tá? Então, vamos fazer mais um exercício aqui. Ó, observe a reta numérica e que número corresponde ao ponto P? Que número é esse aqui, ó, P? Do 5 até chegar no 6, foi dividido em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você pegar 1, que é um inteiro, né? Chega do 5 até o 6, dá um inteiro. Dividido por 10, isso aqui não dá 0,1. Então, ele está andando de 0,1 a 0,1. Como é número positivo, ó, então vamos ficar atento aqui. Como é número positivo, a gente sabe que vai aumentando. Então, você tem aqui 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. É o ponto P, né? Então, seria a letra C. Vamos ver um próximo exercício. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica como mostra a figura. Então, beleza. O professor marcou o número 4/11 nessa reta. Esse número foi marcado entre que pontos da reta numérica? Olha, quando for uma fração para você marcar, tipo aqui, ó, 4/11. O que você vai fazer? O que significa esse traço? Isso aqui significa que você vai pegar o 4 e vai dividir por 11. Que número que eu vou multiplicar por 11 que dá 4? Não tem, né? Então, a gente vai acrescentar aqui o 0, pôr um 0 e uma vírgula. Vou pôr o 3, né? Porque se eu multiplicar 11 vezes 4, dá 44, já passa. Então, aqui vai dar 33. Ó, 0 menos 3 não tem jeito. Então, vai ficar 10. 3 para 10 dá 7. 3 menos 3 dá 0. Vou acrescentar mais um 0. Que número que eu multiplico por 11 chega próximo de 70, não é o 6? Porque se eu multiplicar 11 vezes 7, dá 77, passa. Então, aqui vai dar 66. Vai sobrar resto 4. Aí você vai acrescentar um 0, vai colocar aqui o 3, né? Porque se você multiplicar por 4, passa. Aí vai ficar 33 e vai começar a repetir aqui. Então, daqui já dá pra gente ter uma noção de onde vai estar. Você acha que vai estar entre menos 4 e menos 3? Não, você já pode excluir a A e a B aqui direto, porque o número ele é positivo. Ele vai estar entre 0 e 1? Você acha que ele vai estar entre 0 e 1 aqui? O 0,363? Sim. Entre 3 e 4? Não, né? Então, é a letra C. Vamos para mais um exercício. Vou passar aqui. Observe a reta numerada abaixo. Então, ele colocou assim, 2, depois pulou várias casinhas para chegar no 3, mais 3 casinhas para chegar no 4. Nessa reta, o ponto P corresponde a qual número? Ó, como tudo aqui é uma fração, eu vou transformar em número decimal. Ó. Quanto que é 1 dividido por 2? Isso aqui é fácil, 0,5. 2 sobre 3. 2 dividido por 3. Não tem como dividir aqui, né? Vou acrescentar o 0, colocar um 0 e uma vírgula. Que número que eu multiplico por 3 que vai chegar próximo de 20? Ó, 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 7 dá 21. Passa, então tem que ser o 6, né? Que vai dar 18. Vai sobrar 2, aí você vai acrescentar 0 por 6. Então, isso aqui vai ficar 0,66666. Ó, 2, depois vem 3. Você concorda que esse número aqui vai ser um 2, alguma coisa? Então, ó, já não pode ser esse, já não pode ser esse. 3 sobre 2 dá 1,5. Já também não é, né? Pensei, R$3 dividido para 2 pessoas não dá 1,50? E 7 dividido por 3? Que número que eu multiplico por 3 que chega próximo de 7? É o 2? 2 vezes 3 dá 6. Aí vai sobrar 1. Vou acrescentar 0. Vou multiplicar e pôr uma vírgula, né? Acrescentei 0, coloquei a vírgula, que eu já não tinha colocado antes.
Então, aqui eu vou multiplicar por 3, ó. 3 vezes 3 dá 9. Vai sobrar 1. Vou acrescentar 0, vou colocar o 3 e assim por diante. Isso aqui é o 2,33333 e assim por diante. Ou seja, o ponto P representa o 7 sobre 3. Beleza? Acho que aqui já finalizei a parte de reta numérica. Nós vamos entrar com operações com frações. Então, pessoal, até aqui, né, eu comentei alguns toques importantes. Eu tenho certeza aí que a maioria de vocês deve dominar bem essa parte aqui de reta numérica. Os 2 primeiros exercícios da lista é sobre reta numérica. Então, eu gostaria que vocês, terminando aqui de assistir a aula, já fossem resolver a lista. Então, vamos agora entrar em outra parte, fazer algumas operações com frações, para a gente só lembrar de alguns detalhes aqui. Quando você vai somar duas frações e ela tem o mesmo denominador, você lembra o que você faz? Você lembra que a fração ela é composta em cima por um numerador e a parte de baixo é meu denominador. Lembra disso? Quando você tem o mesmo denominador na fração, como é que você soma? Você repete o denominador e soma os de cima. Tá vendo? 5 mais 2 dá quanto? 7. Vou colocar aqui, 7. Professor, e se o denominador for diferente? Olha aqui. Eu posso fazer a mesma coisa? Ah, pegar aqui, 7, lá embaixo somar dá 8. Posso fazer isso? Nunca, jamais. Isso aqui tá muito errado. Quando os denominadores são diferentes, você tem que resolver de outra forma. Vamos fazer aqui, ó. Denominador igual, ó. Aqui é 3, aqui é 3. Quando é assim, você repete o denominador e faz a operação lá de cima. 4 menos 1 dá 3. Isso aqui, 3 dividido por 3 é fácil, né? Dá 1. 6 sobre 5 mais 7 sobre 5 menos 11 sobre 5. Aqui, mesmo denominador, certo? Repete o denominador e faz a operação ali, ó. Quanto que é 6 mais 7? Não dá 13? 13 menos 11. 2, então dá 2/5. Professora, precisa dividir? Não, pode deixar a fração. E quando os denominadores são diferentes? Vamos fazer aqui agora. O que acontece quando os denominadores são diferentes? Você vai ter que lembrar, ó, eu faço uma rima que eu não esqueço nunca. Quando são iguais, olha, quando são iguais, você repete e faz a operação lá de cima. Quando é soma, ó, soma ou subtração de fração, eu já faço uma rima, ó, passa ou tração. Vou fazer assim. Soma ou subtração de fração, o que você tem que fazer? Passar ou tração. Você vai passar ou tração. Professora, que tração é esse? Presta atenção aqui que eu vou fazer. 3 e 5, eles não são diferentes? Sim, então você tem que passar a tração. Soma de fração, que tem denominadores diferentes, passa a tração. Eu passei uma tração. Aí você vai pegar os seus denominadores aqui e vai fazer o seguinte, vai calcular o MMC. Qual que é o MMC entre 3 e 5? Você lembra que você tem que colocar os dois números, passa aqui, né, um traço para fatorar. Aí você vai dividir por 2. Não tem ninguém dividir por 2, vai por 3, né? Aqui é 3, aqui é 1. Por 5, aqui é 5, né? Aí por 5, 1. E acabou. 3 vezes 5 dá 15. Aí você vai escrever o 15 aqui, ó. 15. Você vai pegar, vai dividir o de baixo, ó, divide o de baixo e vai multiplicar lá pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 5, 25. Certo? Deixa eu colocar da mesma cor aqui, ó, 25. Mais, agora você vai fazer do mesmo jeito, ó. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. E 3 vezes 2? Ó, agora você multiplica por esse aqui, ó.
Ó, você vai multiplicar por 2. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2 dá 6. Aí você vai pegar e fazer 25 mais 6 dá 31 sobre 15. Fechou ali. Pessoal, então não se esqueça, sempre que tiver uma soma e subtração de fração, que tiver denominador diferente, tem que passar a tração. Vamos pegar uma outra aqui, ó. 6 sobre 7 menos 2 sobre 8. Não, 8 não, 2 sobre 9. Melhor. Vou fazer uma mais difícil aqui. 7 e 9. Vamos tirar o MMC? Entre 7 e 9? Professora, vai ter que passar a tração. Isso. Se é uma subtração, os denominadores aqui são diferentes, passa a tração. Passou a tração, tira o MMC. Entre 7 e 9. Vamos por 3, que dá 7, que vai dar 3. Por 3 dá 7, 1. Por 7 dá 1 e 1. 3 vezes 3 dá 9. Aí você vai fazer 9 vezes 7. Que dá quanto? 63. Aí você vai pegar esse MMC e vai colocar aqui, ó, 63. Aí você vai pegar o 63. O que você vai fazer com o 7? Vai dividir. O que você vai fazer com o número de cima? Vai multiplicar. Então, 63 dividido por 7 dá quanto? Dá 9. E 9 vezes 6? 54. Menos 63 dividido por 9, né? Você tem que fazer ali dividido pelo de baixo e multiplicado aqui pelo de cima. 63 dividido por 9 dá 7. E 7 vezes 2 dá 14. Aí você vai pegar 54 menos 14, que dá quanto? 40. Sobre 63. Fechou aqui. Certo? Vamos fazer mais uma, para ver se você entendeu mesmo. Vou colocar aqui. 4 sobre 12, não, 4 sobre 15, menos 3 sobre 10, mais 6 sobre 5. Pronto. Primeiro passo, os denominadores são diferentes. Se os denominadores são diferentes, é uma soma e subtração, vou passar o tração. Passei tração. Pronto. Segundo passo, vou pegar os números lá de baixo e vou tirar o MMC. Como, professora? Põe o 15, põe o 10, põe o 5. Vamos dividir isso aqui. Dividir por quais números? Pelos números primos. Você já sabe quais são os números. Ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante. Se você não lembra, anota aí. Aí você vai dividir por 2, ó, por 2 primeiro. Porque tem o 10 aqui que divide por 2. Então vai ficar ó, 15, 5, 5. Tem mais algum que divide por 2? Não, né? Então vai pro próximo, que é o 3. Tem alguém que divide por 3? Tem, o 15, olha. 3 vai dar 5, 1. Não, 5 não dividimos aqui não, né? Vai ficar 5, 5. Aí, tem mais algum que divide aqui por 3? Não, né? O próximo, 5. Então, vamos colocar o 5 aqui. Vai dar 1, 1, 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Tirou o MMC, pega o MMC e coloca lá debaixo do tração. O que você vai fazer com o número de baixo? Dividir. O que você vai fazer com o número de cima? Multiplicar. Então, vamos. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 4, 8. Menos, ó, 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 3, dá 9. 30 dividido por 5, dá 6. 6 vezes 6,
36. Feito isso, olha lá. Agora é só fazer a operação lá em cima bonitinho, ó. 8 menos 9 dá quanto? Dá menos 1? 8 menos 9 aqui dá menos 1. Menos 1 mais 36 dá quanto? Dá mais, né? Ó. Menos com mais é menos. 36 menos 1 dá 35. Pega o sinal do maior. Qual que é o maior número? 36. O sinal do 36 é o mais. Sobre 30. Essa fração aqui, ó, 35 sobre 30, dá para você dividir tanto de cima como de baixo por 5, porque os dois são divididos por 5. Vamos simplificar ela? Vamos. 35 dividido por 5, 7. 30 dividido por 5, 6. Então, fechou, 7 sextos. Só então, muita atenção. Soma e subtração de fração, com denominadores diferentes, tem que passar o tração. Passou o tração, tira o MMC, divide embaixo, multiplica em cima. Vou deixar aqui a tela inteira para vocês anotarem aí esses exemplos que eu fiz, tá? Pessoal, e se a gente falar sobre multiplicação de fração agora? Vou escrever aqui para gente. É bem simples a parte de multiplicação. Por quê? Porque você não precisa passar tração, não é igual esse anterior aqui, ó, a soma e a subtração, que a gente tinha que passar tração, tinha que achar o MMC, dividir, multiplicar. Na multiplicação é bem simples. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o denominador com o denominador e o numerador com o numerador. Esse numerador com esse numerador. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 5 vezes 3 dá quanto? 15. Professor, é só multiplicar? Somente multiplicar. Olha aqui, 5 vezes 1 dá quanto? 5. 3 vezes... Ah, não tem nada debaixo do 5. Tem, tá escondido. Quando não tem nada, tem 1, certo? 3 vezes 1, 3. Bem simples, tá vendo? Menos 3 vezes 3 dá quanto? Menos, né? 9. 3 vezes 3, 9. De baixo, 10 vezes 2, 20. Fechou. Multiplicação, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Pronto. Na divisão, aí já muda um pouco a história. Vou colocar aqui os exemplos. Professora, como que eu vou fazer a divisão? Divisão, você vai fazer o seguinte, presta atenção no que eu vou fazer. Você vai pegar a primeira fração, vai escrever ela aqui, ó. Tá vendo? Vou escrever. Escrevi. Agora, você vai transformar essa divisão aqui em uma multiplicação. Tá vendo? Eu transformei em uma multiplicação. Você vai pegar a outra fração, a segunda fração aqui, né? 10 sobre 3, e vai inverter isso aqui. Vai ficar assim, ó, 3 sobre 10. Só isso, professora? Somente isso. Você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Não já aprendeu ali, agora, como é que multiplica a fração? Você vai pegar aqui, ó, 2 vezes 3 dá quanto? 6. Você vai pegar 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá quanto? 50. Aqui ainda dá para a gente simplificar, 6 com 50. Não dá para a gente dividir em cima e embaixo por 2, né? Para deixar uma fração simplificada. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 50 dividido por 2 dá quanto? 25. Fechou. Professora, 10 é uma fração? 10 é uma fração. Que número que está debaixo do 10 aqui quando não tem nada? 1. Olha a regra. Repete a primeira fração, 10 sobre 1. A divisão agora vira uma multiplicação. E essa fração 1 sobre 5, ela vai ser invertida. Vai virar 5 sobre 1. Aí você vai pegar 10 vezes 5, que dá quanto? 50. 1 vezes 1 dá 1. E 50 dividido por 1, 50. Acabou. Certo? Pessoal, aqui eu estou revisando um conteúdo do 7º ano de vocês, que é frações, para a gente resolver algumas expressões numéricas. Na listinha de vocês aí, que
que eu deixei para vocês resolverem as atividades depois da aula aqui, tem algumas expressões que vai ter fração lá dentro. Então, é importante que você tenha essas regrinhas aí guardadas para quando você for resolver a atividade, você ter aonde pesquisar. Tá? Vamos fazer uma expressão numérica agora, para a gente finalizar a aula. Antes de a gente resolver os exemplos, eu gostaria que vocês anotassem aí a ordem de resolução de uma expressão numérica, tá? Isso aqui é muito importante. Primeira coisa que você vai resolver, se na sua expressão numérica tiver parênteses, colchete ou chave, é a primeira coisa que você vai resolver lá dentro, seguindo essa ordem, ó, primeiro parênteses, depois colchete, depois chave. Depois, o que você vai resolver? As potências, tá? Você vai resolver tudo que tiver potência e tudo que tiver raiz, para depois você chegar lá na multiplicação e divisão, e por último você resolve a soma ou a subtração. Eu quero que vocês anotem isso aí no seu caderno, para você lembrar qual é a ordem de resolução de uma expressão numérica. Depois eu vou estar cobrando isso aqui de vocês, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, ó. É uma multiplicação desse parênteses com esse parênteses. A gente não acabou de ver aqui que a primeira coisa que você vai resolver não é dentro do parênteses? Dentro do parênteses tem uma fração. E tem denominador diferente. Qual é o denominador aqui do 2 quando não tem nada? 1. Então, isso aqui eu já vou colocar, 1. Se os denominadores são diferentes, lembra da rima que eu falei para vocês. Soma e subtração de fração, passa o tração. Vou passar o tração aqui e vou passar o tração aqui. O que você vai colocar lá embaixo? MMC, professor. Então, vamos colocar o MMC entre 1 e 3, que dá quanto? 3. Tem nem o que discutir ali, né? Entre 1 e 3, ó, vai dar só o 3 aqui. Tá. O que você vai fazer com o número de baixo? Divide, multiplica. Professor, como que eu vou lembrar isso? Você vai anotar aí no seu caderno. Você vai deixar tudo que eu tô falando, você anota aí para você... Na hora que você for estudar, se você esquecer, você volta e consulta. Esqueci. Se esqueceu, vai no caderno e consulta lá onde você anotou. Então, divide, ó. 3 por 1 dá quanto? 3. 3 vezes 2 dá 6. Menos, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. O outro parênteses lá, do mesmo jeito, ó. Divide, multiplica. Se você tiver caneta colorida aí, você tiver marca-texto, é melhor ainda. Tá vendo tanto que eu faço bem colorido aqui? Para ficar destacado o que eu preciso. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Mais, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, o que vai sobrar aqui? 6 menos 1 dá quanto? 5. 5 sobre 3 vezes, né? Olha o vezes aqui. 6 mais 1 dá 7 sobre 3. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 3, 9. Ai, professora, por que você não passou tração? Porque na multiplicação não precisa de tração. É só o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui, ó. Passei a regrinha para vocês agorinha. Você só vai passar tração se for soma ou subtração de fração. Beleza? Acabou ali? Acabou. Essa outra expressão aqui eu coloquei só com números inteiros ali, ó, para ficar bem facinho para gente. Professora, tem multiplicação e tem subtração e tem potência. Qual que eu vou fazer primeiro? As potências, porque as potências aqui são números. Vou até fazer aqui no meu rascunho. O que é menos 6 ao quadrado? É menos 6 vezes menos 6. Bom, menos 6 vezes menos 6. Menos com menos dá o quê? Mais 6 vezes 6 dá quanto? 36. O que é o 8 ao quadrado? 8 vezes 8 é 64. Então, ó, vou repetir o menos 2, vou repetir o vezes, vou trocar o menos 6 ao quadrado pelo número dele, que é o quê? 36, positivo, né? Menos 8 ao quadrado, que é 64. Professor, agora apareceu um vezes e um menos. Qual vou fazer primeiro?
o vezes. Você vai fazer menos 2 vezes 36, certo? É só pegar o sinal, repetir o sinal, né? Vai dar menos. E pegar o 36 e multiplicar por 2, que dá quanto? 72. 72 menos 64. Ixi, apareceu 2 sinais de menos. 2 sinais de menos, menos com menos, dá o quê? Mais, né? 72 mais 64 dá 136? Isso. Por quê? Menos com menos é mais. Positivo ou negativo? Negativo. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Ixi, esse daqui complicou, né? Complicou não. Só ter calma aqui, ó. O que eu vou fazer? Como tem um número decimal e tem uma fração 2 sobre 5, 2 sobre 5 é fácil da gente descobrir que número é esse. Não é fácil? Ó, 2 sobre 5, é 2 dividido por 5. Olha o que eu vou fazer. Vou acrescentar um zero, pôr um zero e uma vírgula. Que número que eu multiplico por 5 que dá 20? É fácil, 4. Ah, então aqui, ó, olha que legal. Fica menos 0,4 mais 0,3 dividido por 10. Então parece que agora ficou melhor, né? E lembrando que isso aqui está dentro do parênteses. Vamos colocar o parênteses dele ali. Por quê? Você vai resolver parênteses primeiro ou a divisão? Parênteses. Quanto que é menos 0,4 mais 0,3? Olha, menos com mais é menos. Então, eu vou pegar 0,4 menos 0,3. 4 menos 3 dá 1, 0,1. Professora, 0,1 positivo ou negativo? Negativo, porque o 0,4 é maior que o 0,3. Você sempre pega o sinal do maior. Aqui, eu vou fazer isso aqui dividido por 10. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Rapidinho. Olha, 0,1 dividido por 10, o que você vai fazer? Você vai tirar a vírgula. Você vai lembrar, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Tudo. Desse lado aqui, eu vou pegar a vírgula e vou andar uma casa. Aqui vai ficar 1, né? Vai ficar 0, 1. Mas esse 0 não tem necessidade de colocar. Professora, do outro lado não tem zero para... Não tem vírgula para andar. Se não tem vírgula para andar, o que você vai fazer? Vai acrescentar 0. Acrescenta mais um 0. Certo? Andei a vírgula uma casa, teria que andar com a vírgula uma casa aqui também, mas a vírgula, mas não tem vírgula, né? Então você faz o quê? Acrescenta o 0. Como não dá para dividir, vou acrescentar um 0, 0, vírgula, mais um 0 e um 0. 1 vezes 100 dá 100. Então o resultado aqui vai dar 0,01. E o último exemplo, pessoal, é o seguinte. Vocês vão fazer os exercícios e na próxima aula eu vou passar mais, a gente vai corrigir. Então, eu preciso que vocês façam os exercícios, me enviem para eu poder corrigir, mandar uma devolutiva para vocês, para saber se está tudo certo. Vamos só fazer mais esse aqui, ó. Ixi, agora apareceu um monte de letra para a gente resolver. Calma. Ele tá falando, ó, no lugar do P coloca 1, no lugar do Q você coloca 2. Então, vamos ver, ó. No lugar do P, você vai colocar 1. Aqui é como se fosse 2 vezes P. Não tem nada, mas tem um vezes aqui, né? Só que a gente não coloca porque fica deselegante. Mas vamos colocar, né? Deixa deselegante mesmo. Qual que é o valor do P? 1. Menos, qual que é o valor do Q? 2. Olha, qual é o valor do P? 1. Qual é o valor do Q? 2. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 1? 2. Menos 2 sobre... Lá embaixo tem uma soma e tem uma multiplicação. Qual que você vai fazer primeiro? Multiplicação, né? 2 menos 2 dá quanto? 0. 1 mais 4 dá 5. E você tem nada e divide nada com 5 pessoas, cada uma fica com nada. Do mesmo jeito. Então, agora, pessoal, é resolver os exercícios para ter dúvida. Aí, vocês já responderam a minha pesquisa, né, que eu deixei, para a gente poder depois marcar algumas aulas online, ao vivo, que aí fica mais fácil da gente conversar, de
da gente tirar as dúvidas, resolver mais exercícios. Aí, semana que vem, a gente vai combinar direitinho os horários, eu vou falando com vocês, falando com a coordenação, para a gente marcar direitinho, tá? Então, obrigada a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.